esse vídeo vai abordar alguns temas introdutórios a respeito de sistemas lineares. Primeiro tema, equação linear. Chamamos de equação linear nas incógnitas. Incógnitas são letras, x1, x2, x3, xn. Essas letrinhas aqui, o autor desse texto escolheu a letra X, mas poderia ser X, Y, Z, W, enfim, o que quiser, desde que sejam letrinhas, porque as letrinhas elas estarão representando incógnitas. Incógnitas, o que são incógnitas? São as letras que representam valores a princípio desconhecidos. Então, equação linear, a palavra linear, vamos ver o sentido dela, são todas as equações desse tipo aqui. Vamos interpretar esse tipo? A11 é um número que ele é chamado de coeficiente de x1. A12 é outro número, coeficiente de uma outra incógnita que ele chamou aqui de x2. A13, coeficiente de x3, assim por diante. Até igualar a um número b. Então, o que seria esse b? Esse b é um número real. Exemplo, item A. X, ó, esse 1 aqui eu botei, ó, para mostrar para você que quando a incógnita não tem um coeficiente aparente, esse coeficiente é o 1, tá? Foi só isso que eu botei aqui. Geralmente você não vai ver. Então, aqui o nosso x1 é x, o nosso x2 é y e o nosso x3 é z. E aqui os coeficientes, A1 é 1, A12 é 2 e A13 é menos 4. E o B é o 3. E aqui nós ainda temos o A14, que é 1 de novo, com a incógnita x4, que é W. Ok? Então, ele, ao invés de escolher uma letra só com vários subscritos, ele resolveu escrever x, y, z e w. Então, temos aqui 4 incógnitas, com 4 coeficientes e um termo independente, porque é chamado de termo independente. Ó, você pode ter seus coeficientes todos iguais a zero. 0x1, 0x2, 0x3, igual a 5. Se você observar, parando aqui para observar, essa equação aqui, ela é uma equação que não tem solução, ou seja, não existe nenhuma sequência de números x1, x2, x3 que faça com que essa igualdade seja verdadeira. Ah, Márcia, como assim? Vamos lá, vamos fazer aqui uma simulaçãozinha. Vamos supor que você queira que x1 seja 3. Então, vai ser 0 vezes 3. Vamos supor que você queira que x2 seja menos 3. Então, vai ser mais 0 que multiplica menos 3. Vamos supor que o seu x3 seja 10. Mais 0 vezes 10, igual a 5. Isso é verdadeiro? Não, isso é falso. Por quê? Porque aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. 0 mais 0 mais 0 não é 5. Então, a gente está discutindo aqui apenas exemplos de equação linear. Se ela vai ter solução ou não, a gente vai ver daqui um pouquinho lá na frente. Vamos lá. O que seriam equações não lineares? Já que a gente já viu o que são equações lineares. Como se comportam as equações não lineares? Vamos ver esse primeiro exemplo aqui. Ó, x ao quadrado. Então, para ser linear, todas as incógnitas precisam estar elevadas a 1.
A 2, a 3 não serve, a -1, -2, nada disso serve. Então, o fato de você ter o y aqui elevado a 1, porque não tem expoente é 1. Aqui já desfaz o conceito de equação linear por causa desse expoente 2 aqui. Ah, então, Márcia, as incógnitas, se elas estiverem expoente 1, ok, nós temos equações lineares. Calma, existem outras situações em que o expoente é 1 e elas não são lineares. Vamos ver aqui, olha o item B. O item B, nós temos x elevado a 1 e y elevado a 1. Mas o que nós temos? Nós temos x multiplicando y. Então, para ser linear, além de você ter os expoentes das incógnitas todos iguais a 1, elas não podem estar multiplicando outras incógnitas, ok? Elas precisam estar sozinhas, só ela e o seu coeficiente. Então, este termo aqui desclassifica essa equação como equação linear. E esse quadrado aqui também desclassifica essa equação como equação linear. Ó, outros exemplos. Essa letra C, a raiz quadrada de x. Por que que esse termo desclassifica? Porque x dentro desse radical de índice 2 tem expoente x elevado a -1. Tá vendo? Eu não sei se vocês lembram isso lá do ensino médio, do ensino fundamental, mas aqui eu estou dando uma palhinha. Ó, se por acaso a raiz fosse cúbica, o expoente seria x elevado a 1/3. O expoente seria 1/3. Se, ó, tá vendo? E x dentro do radical é diferente de x fora do radical. Aqui, o termo não desclassificaria a equação como linear. Por quê? Porque a raiz cúbica de 5 seria o coeficiente do x elevado a 1. Veja bem a diferença. Aqui, a raiz cúbica de x é x elevado a 1/3. Ó, vou te dar um outro exemplo aqui, só para a gente ficar mais uma palhinha aqui. Se fosse raiz quarta de x elevado a 3. Qual seria o expoente desse x? X elevado a 3/4. O índice da raiz é o denominador da fração que representa o expoente. Ó, tá vendo? Aqui é 1, 1. 3 aqui, 3 aqui, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. Epa. Nós temos aqui, na raiz quadrada, nós temos 1 aqui e 2 aqui, ok? Lembrar isso. Aqui o x não tem expoente, o expoente é 1. A raiz, o índice da raiz não aparece, então é índice 2, por isso que fica elevado a 1/2. Outra situação em que o termo desclassificaria a equação como linear, quando a incógnita estiver no denominador. Porque aí, qual seria o expoente? -1. Lembrar, gente, que quando nós invertemos o termo, o expoente troca de sinal. Então, se você tivesse assim, ó, vou te dar um exemplo aqui. Se você tivesse assim, ó, 3x elevado a -1. Seria linear, sabe por quê? Porque quando você troca o x elevado a -1 de termo, ou seja, ele deixa de ser denominador para ser numerador, ele vem com sinal contrário, o sinal do seu expoente. Tá? Então, aqui seria linear. Aqui não é, por quê? Porque se o expoente aqui é -1, quando você inverte, se o expoente aqui é 1, quando você inverte, fica -1. Ok? Então, nesse slide, nesse primeiro slide, nós vimos o que é um sistema, o que é uma equação linear e o que é uma equação não linear. Vimos também que a equação linear não precisa ter solução. Vou mandar mais um cadinho.
Nesse slide 2, nós temos a definição de solução de uma equação linear. Ora, a solução é uma sequência numérica que satisfaz a igualdade. Então, veja bem, x aqui é 3. Se você colocar 3 aqui no lugar desse x, e 2 no lugar desse y, 1 no lugar do z, e 0 no lugar do w, vamos ver o que nós temos? Olha o que nós temos aqui. 3 no lugar do x, então está aqui. 2 no lugar do y, 2 vezes 2. E 1 no lugar do z, menos 4 vezes 1. E 0 no lugar do w. Vamos ver o que é isso? 4 com 3, 7. 7 menos 4 igual a 3. Ok. Ficou o quê? Ficou igual a 3. Então, se essa sequência numérica satisfez a essa igualdade, respeitando esses respectivos valores, ou seja, o que são esses respectivos valores? É você considerar que esse 3 é x e não poderá nunca ser y, nem z, nem w. Idem para y, idem para z e idem para w. Aí você vai me perguntar assim, mas Márcia, como que eu vou saber que esse x aqui é o 3? Essa é a grande pergunta. Essa linguagem de x, y, z e w é quase que universal, sabe, gente? Eu nunca vi um livro de álgebra que considere o x. Você pode até escrever assim, quer ver? Ó, você poderia escrever essa equação assim: ó, menos 4z mais x mais 2y mais igual, vou botar até aqui, 3 menos w. Ó, você vai botar o menos 4 aqui? Não. Ele vai ocupar a terceira posição, independente desta ordem. Então, na nossa sequência, a gente chama isso aqui de ênupla. O que é uma ênupla? É uma sequência numérica ordenada. A palavra ordenada significa que o valor vai ocupar a ordem em que ele se encontra na incógnita. Por exemplo, se você aqui colocou o 3 como o primeiro valor à esquerda, obrigatoriamente ele será valor de x, independente de onde está. Ele vai ficar aqui de qualquer forma. Mesmo na equação, o x não tendo aparecido nessa ordem aqui. Entenderam bem direitinho? Então, aqui, essa sequência aqui, ela é padrão, tá? X, Y, Z e W, independente da ordem em que as letrinhas vão aparecer na nossa equação linear. É isso que eu quero dizer. Bom, então, essa ênupla, ela tem 4 elementos. Um que dá valor ao X, outro que dá valor ao Y, outro que dá valor ao Z, outro que dá valor ao W. Então, essa ênupla ordenada, ela é chamada de... nós temos o par, o terno e a quádrupla. Quádrupla ordenada. O que é uma quádrupla ordenada? É uma sequência de 4 números escritos ordenadamente. Nessa segunda equação, nessa segunda equação, é igual à primeira. Ele quer saber se essa quádrupla é solução. Ele já está afirmando que não é. Vamos ver por que não é. Ó, o 1 no lugar do x, o 2 no lugar do y, 2 vezes 2. O 4 no lugar do z, então vai ser menos 4 vezes 4. E o w valendo 5. Vamos fazer as contas? Ó, multiplicação primeiro, né? 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Com 5, 10. Aqui dá
Menos 4 vezes 4, menos 16. 10 com menos 16 dá menos 6. Menos 6 é diferente de 3, ok? Então, não é a solução. Por quê? Porque as continhas, ó, aqui deu menos 6, e menos 6 teria que dar o quê a equação, né? 3. Então, menos 6 é diferente de 3, então deu, ok? Então, essa quádrupla aqui não é solução dessa equação. Vamos ver a letra B aqui, o que ele fala. Verifique se esse terno ordenado, tá, gente? Então, olha só. 2 é o quê? É uma dupla ordenada, tá? É um par ordenado. 3 é um terno ordenado. A gente precisa se familiarizar com esses termos X, Y, Z, D. Nós temos aqui a quádrupla ordenada, que vai ser X, Y, Z e W. E assim por diante, tá? Geralmente não se usa uma sequência mais complicada do que essas aqui, não, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos ver se esse terno aqui satisfaz a essa equação. Ou seja, se botando esses valores nas suas respectivas incógnitas, nós vamos tendo como resultado final o menos 2. Ó, x1 é 2. Ele falou que é 2. Quando que ele falou que é 2? Quando ele botou aqui como a esquerda. X2 é 0, obrigatoriamente. E o x3 é menos 3.